Meu prezado amigo e irmão, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a falar com vocês. Dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. E hoje a lição de número 5, de 4 de novembro de 2018. Essa lição é uma lição muito importante, que vai tratar aqui de duas parábolas de Jesus, dentre as várias parábolas que Jesus trouxe, de ensinamento quanto ao reino dos céus. Ele nos traz aqui nessa lição, o comentarista nos traz duas grandes parábolas. E na verdade, elas tratam basicamente do mesmo assunto, que é exatamente a preocupação de Deus em resgatar a alma perdida, que também deve ser a preocupação de todos aqueles que exercem algum papel de liderança ou aqueles que fazem parte do reino de Deus e que devem exercer o seu amor por aqueles que ainda se encontram distanciados do caminho ou dos caminhos do Senhor. O título da lição de hoje é o seguinte: amando e resgatando a pessoa desgarrada. É importante nós observarmos o título dessa lição, que nos fala exatamente do amor como o mecanismo indispensável para que se possa resgatar a pessoa que se desgarrou, a ovelha desgarrada. Sabemos que, de fato, o amor de Deus, ele deve estar derramado em nossos corações, pois somente através desse amor é que nós sentiremos a dor do outro, é que nós nos empenharemos para buscar aqueles que distanciaram dos caminhos do Senhor, ou quem sabe aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus. Portanto, esse título da lição ele é bastante rico, bastante sugestivo, quando nos apresenta amando e resgatando a pessoa desgarrada. E o interessante também é que aqui nós temos dois verbos que estão no gerúndio, que é amando e resgatando. Verbos esses que nos dá a ideia de uma ação que está acontecendo. Não é uma ação concluída, é uma ação em curso. A ideia do amando e resgatando. Isso nos faz entender o quê? Que para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que estão perdidos, é necessário que o amor ele esteja em evidência, que nós estejamos amando. Não ter amado no passado, mas nós temos que estar amando, e à medida que nós estamos amando, nós estaremos resgatando aqueles que estão desgarrados. E também eu acho interessante essas duas expressões colocadas aqui como título da lição, que nos mostra que o amor é algo que tem que nos acompanhar diariamente, não é uma ação acabada, não é uma ação concluída, que eu tenha amado alguém no passado e que não precise estar revivendo, repassando esse amor. Então a ideia aqui do texto é amando e resgatando, ou seja, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa peregrinação neste mundo, nós temos que estar amando e resgatando as pessoas desgarradas. Por quê? Porque sempre haverá ovelhas que distanciaram ou se distanciarão do Senhor. Sempre haverão pessoas perdidas. Sempre haverá aqueles que precisam do nosso amor, que precisam do nosso resgate, que precisam do nosso cuidado. Daí a ideia do texto, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Louvado seja Deus. O texto áureo da nossa lição aqui nos apresenta um versículo que vai estar inserido na leitura bíblica em classe. Nos diz assim o texto áureo: palavra de Jesus, digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui o texto nos apresenta exatamente que quando uma ovelha ela é resgatada, quando se traz uma ovelha de volta ao rebanho, aqui a Bíblia nos afirma que há maior alegria no céu por essa ovelha que volta à casa do Pai, do que por 99 que já estão seguras, que já estão no aprisco, que não precisam ser resgatadas. Daí a ideia da alegria exatamente por aquela que se havia perdido.
A verdade prática nos apresenta: Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Nós temos em Jesus o exemplo, o modelo para ser seguido. Ele é o nosso bom pastor, é aquele que deu a vida na cruz do Calvário, que abriu mão da sua majestade, se tornou homem, para resgatar o homem que havia se distanciado de Deus. Ele é o maior exemplo a ser seguido. Ele é o nosso bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. E assim também nós deveremos, imbuídos desse mesmo amor, também nos esmerar para que nós possamos trazer aqueles que se encontram distanciados do amor de Deus, conscientes de que nós somos alvos desse amor. Nós também estávamos afastados, mas pela misericórdia, pelo amor, pelo resgate de Deus através de Cristo Jesus, nós voltamos para o seu aprisco. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 15, versos 3 até o verso de número 10. Nos diz o seguinte aí, o verso 3 do capítulo 15 de Lucas. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: ele quem? Jesus. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, aqui o 100 fala de uma totalidade, a ideia aqui Jesus poderia ter citado qualquer uma outra quantidade, mas ele colocou 100 com a ideia da totalidade, do 100% da totalidade. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? 99 não é 100. É algo óbvio, mas 99 não é 100. E aí me chama a atenção que Jesus traz essa história, essa parábola, com base em coisas que era conhecida dos seus ouvintes, na relação de pastor e ovelha, do valor de uma ovelha, exatamente para trazer uma lição no mundo espiritual. E ele mostra aqui quem dentre ali os seus ouvintes, que tendo 100 ovelhas, e porventura uma delas se perderem, quem não deixaria as 99 no deserto e iria após aquela que havia perdido? Em primeiro lugar, é necessário que nós entendamos, como já falei, que 99 não é 100, 100 fala da totalidade, e a Bíblia deixa muito bem claro que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e nenhum venha a perecer. E a ideia aqui de perder uma ovelha, e Jesus contando essa história, quem tendo 100 ovelhas, que uma se desviando, uma se perdendo, que não deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. É importante nós observarmos que quando fala aqui deixar no deserto as 99, isso aqui pode ser que alguém faça uma leitura precipitada e equivocada. A ideia de deixar as 99 no deserto, nós temos que entender da seguinte maneira: há um aprisco onde as ovelhas elas são colocadas ali. Aqui a cultura de Israel, temos aqui o povo, morava no deserto. Porém ali havia o lugar onde se guardava as ovelhas, que era exatamente ali no campo, havia o aprisco, o lugar onde também se recolhia as ovelhas. E aqui a ideia de deixar a 99 no deserto não é deixar essas ovelhas soltas. Não é porque alguém pode pensar assim, não, mas já está com 99, vai deixar as 99 lá no deserto solta para ir atrás de uma outra? Não corre o risco de perder as 99? Mas não é assim necessariamente a ideia do texto. A ideia aqui é que o pastor, ao contar as suas ovelhas no aprisco, lá no cercado, no curral, onde se guarda as ovelhas, ao contar cada ovelha passando pela porta das ovelhas, ele percebe que está faltando uma ovelha. Então ele deixa as 99 no aprisco, deixa as 99 seguras. E é interessante que o texto fala sobre a porta das ovelhas, e há também, é claro, há uma segurança dentro do aprisco, há quem cuide da porta das ovelhas. E o que o texto aqui ele nos traz é exatamente que o pastor, ao contar as ovelhas e perceber que só tinha 99,
ele deixa as 99 em um lugar seguro, no aprisco, para ir em busca daquela que estava insegura, que estava correndo perigo, daquela que havia se perdido. E nós sabemos muito bem que o aprisco do Senhor, nós, enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos no deserto, mas nós estamos protegidos por Deus no seu aprisco. Os anjos do Senhor nos protegem, o próprio Deus nos guarda debaixo das suas asas. E estando protegidos, o Senhor vai em busca daquele que se perdeu, daquele que se desviou do caminho. Então é necessário que nós entendamos esta imagem, que ao deixar as 99 no deserto, elas não estavam soltas, elas estavam ali protegidas num cercado, num curral, num lugar apropriado, a fim de que elas pudessem ali ficar, ali serem protegidas, e o pastor então ia atrás daquela que se havia perdido. Então ele lança essa história, essa imagem, para que os seus ouvintes comecem a acompanhar, percebendo o valor do rebanho, o valor de ter 100 ovelhas, e que uma dessas ovelhas faria muita falta, porque aquele que tinha 100 ovelhas, ao perder uma, não teria mais 100, se perdesse mais uma, teria só 98, e assim por diante. Então, todas as ovelhas eram importantes dentro do aprisco. Então, isso nos mostra exatamente o valor que Jesus dá a cada ser humano que distanciou-se de Deus por meio do pecado dos nossos primeiros pais. Aí o verso 5, retomando o verso 4, para contextualizarmos: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. Verso 5, e achando essa ovelha que estava perdida, e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Então aqui é interessante observarmos que quando o pastor ele acha essa ovelha, ele a põe sobre os seus ombros, e cheio de júbilo ele traz a ovelha para casa. É importante aqui nós vermos que ao achar a ovelha, essa ovelha, ela já havia distanciado muito do rebanho, muito do aprisco. Certamente ela estava ferida, estava machucada, estava cansada e impossibilitada de voltar para o redil, de voltar para casa. Então temos aqui a figura do pastor que, ao achar a ovelha, ao invés de reclamar, de espancar a ovelha, de questionar a ovelha, ele tão somente pega a sua ovelha com carinho, põe-a nos seus ombros e com alegria, cheio de alegria, ele volta para casa. Aí o verso 6 nos apresenta: e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então temos aqui a alegria do pastor em ter encontrado a sua ovelha, a coloca nos ombros e agora convida os seus amigos para que eles possam alegrar juntamente com ele por ter achado a sua ovelha perdida. Alguém pode, por desconhecer o contexto e a própria moral, a própria finalidade, o próprio princípio da parábola, achar não, mas algo significante, chamar os amigos para alegrar por causa de uma ovelha. Sim, mostra aqui o valor da ovelha para esse pastor. Ele chama os seus amigos, porque de fato essa ovelha fazia parte do seu sustento, fazia parte do seu rebanho, fazia parte, vamos dizer assim, da sua propriedade. E o ato de alegrar é exatamente mostrando a validade, o valor, melhor dizendo, dessa ovelha. E trazendo uma lição que no mundo espiritual, todas as ovelhas, todos têm um valor para Deus. E a alegria diante de Deus, a alegria nos céus, quando uma ovelha ela é encontrada, ela volta para o aprisco. Então nós temos exatamente, ele chama os seus amigos para alegrar-se com ele pela ovelha perdida que ele havia encontrado. Aí o verso 7 nos diz que é exatamente o princípio da parábola, o porquê Jesus conta essa parábola. No verso 7, então, ele nos diz: digo-vos que assim como esse pastor se alegrou com os seus vizinhos por ter achado a sua ovelha, assim haverá alegria nos céus, aqui no sentido espiritual da parábola,
Assim, haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, por um pecador que volta aos braços do Pai. Mais do que haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, ou seja, aqueles que já tiveram encontro com Deus, que não necessitam mais de arrependimento, porque já estão no aprisco, já estão seguras com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, fortalecendo essa parábola, Jesus dá um outro ensinamento semelhante a esse. Primeiro ele falou da ovelha, agora ele vai falar de uma dracma, de uma moeda. E ele então conta aí a parábola seguinte dentro desse mesmo texto, logo em seguida. Aí no verso 8 ele vai contar uma outra parábola, o qual a mulher, dando mais um exemplo para fortalecer a ideia do que ele estava querendo ensinar. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Aqui agora ele trouxe a princípio, nos primeiros versos que nós lemos, aí do capítulo 15, verso 3, até o verso 7, ele trouxe a ideia da ovelha perdida, que era algo daquele contexto que o povo conhecia muito bem, e agora ele traz uma outra ideia, um outro contexto, que é exatamente de uma moeda, de uma dracma aqui de prata, segundo os estudiosos. Então ela perde essa dracma, que é algo que tinha valor dentro daquele contexto, que eles conheciam muito bem o valor de perder uma dracma, que era o equivalente a um dia de jornada de trabalho de um trabalhador comum. Então essa mulher ela tinha 10 dracmas, perder uma dracma significaria perder um dia de trabalho. Então nós temos aqui que ao perder, no caso ela tendo 10 dracmas, se ela tinha 10 dracmas, e ela perdia uma dracma, isso fazia uma grande diferença. 10 também aqui fala da totalidade. Ter 9 dracmas não era ter 10 dracmas. Então essa mulher, se ela perdesse aqui a parábola, o qual mulher que tendo 10 dracmas e se perde uma dracma, não acende a candeia, a ideia aqui que não havia energia elétrica, e a ideia aqui também de ter sido à noite ela perder essa dracma, e geralmente as casas simples, casas da roça, geralmente tem poucas janelas ou nem janelas tem, apenas uma porta. Às vezes quando tem uma janela geralmente é na sala, mas geralmente os quartos, boa parte deles, a depender da localização da casa, nem janelas tem. Então aqui ela coloca, Jesus cria essa ideia, leva o ouvinte a imaginar essa casa escura, onde a mulher ao perder uma dracma, ela tem que acender uma candeia, e ali com pouca luz ela começa a varrer a casa e buscar com diligência, varrendo toda a casa, fazendo uma faxina até achar a dracma que se perdeu. Aí o verso 9, e achando essa dracma, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Aí o verso 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito interessante. Na primeira, a parábola da ovelha, fala que haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Aqui fala que haverá alegria diante dos anjos de Deus que estão nos céus por um pecador que se arrepende. Isso tudo mostrando com elementos bem simples do conhecimento do contexto daquele povo, do contexto de Israel, Jesus trazendo o ensinamento, mostrando que assim como uma ovelha tinha um valor, um grande valor para o pastor, assim como uma dracma tinha um grande valor para uma mulher que tinha apenas 10 dracmas, que equivalia a 10 dias de trabalho, assim também é no reino dos céus. O pecador, aquele que está distante ou desviado, que se desgarrou, que saiu dos caminhos do Senhor, ele tem um alto valor para Deus. E o seu retorno para a casa do Pai causa alegria nos céus, alegria diante dos anjos que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Indo para um comentário da nossa lição, aí na introdução nós temos o seguinte: o que levou Jesus a contar a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo
antes de dirigir-se novamente aos discípulos no próximo capítulo, que levou Jesus a contar aqui a parábola da ovelha, a parábola da dracma, a palavra do filho pródigo, que motivou Jesus a contar essas parábolas. Aí o comentarista aqui ele coloca, e muito bem acertado, que o que levou Jesus a contar essas parábolas foi exatamente a insensatez, a murmuração por parte dos fariseus e dos escribas, que murmuravam contra Jesus. Então Jesus ele vai expor nos 2 primeiros versículos de Lucas essa murmuração desses fariseus contra Jesus. Aí nos 2 primeiros versículos de Lucas, aí do capítulo 15, eles vão estar murmurando contra Jesus, e Jesus então ele vai expor essa parábola exatamente em resposta à murmuração dessas pessoas que questionavam o ministério de Jesus. Aí no verso do capítulo 15 de Lucas, os 2 versos que antecedem as parábolas que nós lemos, diz o seguinte: chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e com eles come ou come com eles. Então aqui os fariseus, os escribas, eles murmuravam porque Jesus recebia pessoas pecadoras, sendo que eles eram os principais dos pecadores, porque se escondiam através de um falso moralismo, através da religião, mas não mostrava o que de fato havia no seu interior, que eram sepulcros caiados. E eles questionavam a Jesus o porquê Jesus está ali reunindo com pecadores e também comendo juntamente com pecadores, o que era proibido por lei, por tradições religiosas, a um chefe religioso. E de repente Jesus ele se dava com esse tipo de pessoas. Eles começavam a murmurar. Então, o que levou Jesus a contar essa parábola foi exatamente a intenção, o coração, a murmuração desses fariseus e escribas que estavam expostas aí no capítulo 15, nos versos 1 e 2. E aí no verso 3, Jesus então começa a contar essa parábola exatamente diante da insensatez, da murmuração dos escribas e fariseus. Então ele vai exatamente expor, nos versículos seguintes, ele vai mostrar o quanto eles estavam errados, a ignorância deles. E ele vai então agora demonstrar qual a sua verdadeira missão, qual o seu propósito, que era exatamente trazer aqueles que se encontravam perdidos. Portanto, essa parábola de Jesus, ou essas parábolas, em especial aí da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, essas parábolas que elas são mencionadas por Jesus, que elas são contadas aqui por Jesus, exatamente, aí o filho pródigo vai estar aí na sequência, após a parábola da dracma, a partir do verso 11, Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. Essas parábolas são exatamente para demonstrar o amor de Deus na busca por aquilo que se perdeu, por aquilo que está distante de Deus, e a alegria que há no coração de Deus por um pecador que se volta para ele, um pecador que é resgatado das trevas, do deserto do mundo, para poder voltar a gozar das benécias, das maravilhas do aprisco do Senhor. Louvado seja Deus. Aí o primeiro ponto da lição nos apresenta, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Primeiro subtópico, a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, que também fora contada em outra ocasião, no caso em Mateus 18, verso 12, ilustra a busca pelo perdido. Uma ovelha perdida é o símbolo do descuidado e desatento pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar para o fim que tal vida o leva. Então, a parábola aqui contada, ela ilustra exatamente o pecador que, descuidado, ele se afastou dos braços de Deus. O homem se afastou no Éden de Deus, e Deus, desde quando o homem afastou, Deus deu a promessa que nasceria alguém
da semente da mulher que resgataria o homem da situação de pecado. E o homem continua se afastando de Deus. Até muitos que já tiveram um encontro com Cristo, muitos têm se descuidado e afastado dos caminhos do Senhor. E a parábola que nos ensina que Deus ele está à procura daquele que está perdido, daquele que se afastou, daquele que está totalmente distante de Deus. Nós temos agora que o Senhor ele está em busca do perdido. Ele está em busca do filho pródigo, em busca da dracma, em busca da ovelha perdida para trazê-lo. E ele não há de descansar enquanto não trazê-los de volta ao seu rebanho, de volta a um lugar onde eles possam gozar novamente da paz, da alegria, da segurança, dos cuidados do bom pastor. E aí o comentarista aqui, ele falando da ovelha perdida, ele coloca o seguinte: nenhuma criatura se distrai mais facilmente que uma ovelha, nenhuma é mais incapaz de encontrar normalmente o caminho para casa. Aqui é interessante porque nos mostra o porquê Jesus toma exatamente uma ovelha, por que não um animal, uma vaca, um boi, etc. Toma exatamente a ovelha para mostrar que é um animal que tem uma facilidade muito grande de se distrair e tem uma dificuldade de encontrar o caminho de volta para o aprisco, para casa. E aí nos mostra exatamente que o pecador, que há muita coisa nesse mundo que serve como distração. E nós sabemos, principalmente em pleno século XXI, nós temos um monte de coisas, uma infinidade de coisas que distrai o homem. Nós temos aí o pecado nas suas multiformas, estão distraindo o homem. Seja através de uma aparência atrativa, através aí das redes sociais, tudo que nos cerca, desde a mais simples propaganda vinculada aí nos meios de comunicação, a algo bem mais explícito, tudo serve de atrativo, de algo que distrai a nossa atenção, que nos afasta do Senhor. Então a ideia aqui da ovelha não é por acaso tomando a ovelha como esse exemplo do pecador que se afasta de Deus, porque é exatamente a criatura, um animal, que tem mais facilidade de se distrair e tem dificuldade de encontrar o caminho de volta para casa. Daí tomando esse animal que era muito bem conhecido da cultura judaica e para trazer ensinamento para aquela época e para mostrar também para nós na atualidade. Nenhuma criatura é mais indefesa à destruição por outros animais. Uma ovelha, ela geralmente não encara o seu inimigo, ela não tem defesa, ela é uma presa fácil. Daí a urgência do pastor sair desesperado em busca da ovelha que se desgarrou. As ovelhas que não estão com as 99 está perdida. Por isso o pastor sai angustiado e pronto para dar sua vida para resgatá-lo. Então o pastor ele enfrenta o perigo, ele enfrenta os lobos, aquilo que for necessário. O bom pastor, e em termos espirituais, aqui está dizendo exatamente do que Jesus fez. Jesus, ao vir resgatar o homem, no conselho na eternidade, com a Trindade, com o Pai, ao saber que o homem havia desgarrado, ele veio colocando a sua vida em risco, ele veio dar a sua vida para poder trazer a ovelha que jamais por si só, ou por seus méritos, conseguiria voltar para o Pai. Então o bom pastor, ele sai, dá a sua vida pelo resgate da ovelha. Então a parábola não constrange, isso aqui é interessante, o que o comentarista coloca, quando a ovelha é encontrada, ele coloca o seguinte: a parábola não constrange pelo valor da ovelha, mas pelo amor evidenciado na atitude do pastor. Então a parábola ela não nos ensina, ela não nos constrange apenas ou necessariamente pelo valor, por quanto valia uma ovelha. Que alguém poderia dizer, não, mas o pastor tinha 100 ovelhas, ele perde apenas uma ovelha, ele vai arriscar a sua vida para ir buscar uma ovelha? Será que uma ovelha vale tanto a ponto dele arriscar a sua vida? Essas 99, se bem cuidado, não poderia produzir outras e outras ovelhas? Por que então arriscar a vida por uma ovelha? Alguém sem o amor de Deus, sem a compreensão do princípio nessa parábola, poderia pensar dessa forma. Uma mente humana poderia pensar apenas isso, uma mente desprovida do amor e da direção divina. Porém, é interessante nós observarmos que o que é levado em conta na parábola
não é necessariamente o valor monetário de uma ovelha, mas é exatamente o amor evidenciado do pastor pela sua ovelha. O pastor ama a ovelha não pelo que ela vale em termos financeiros, mas pelo que ela é, pelo que ela representa para ele, que é exatamente um objeto do seu amor. Então Deus ama o homem não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Não pelo que ele vale no mercado, mas pelo que ele é diante de Deus. Pela alma, pelo espírito que ele tem, que tem um valor diante de Deus. Então a parábola não nos constrange pelo valor da ovelha, mas pelo amor evidenciado na atitude do pastor. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra o quê? Demonstra compaixão. O pastor não vai brigar com a ovelha, não vai espancar a ovelha, não vai lançar em rosto o fato da ovelha ter se desviado. Mas o pastor, ele demonstra compaixão, pois não a repreende ou censura, não a arrasta, se arrastando pelos matos, não a obriga, não a ordena, mas a leva sobre os ombros. E este é um exemplo maravilhoso para aqueles que exercem liderança ou para aqueles que têm a oportunidade de ir ao encontro, de achar o perdido. Aquele que está perdido, ele está ferido, ele está precisando de ajuda, ele está indefeso, ele não consegue voltar para a casa do Pai. Eu e você, nós, você que é líder, você que é pastor, você tem que aprender com o sumo pastor. Quantas das vezes uma ovelha ela está ferida, ela está desgarrada até mesmo dentro do rebanho, dentro do ambiente, dentro do culto, está misturada com as demais ovelhas, mas ela está ferida, ela está precisando ser resgatada. E muitas das vezes falta esse carinho, falta esse cuidado, falta essa percepção, falta essa sensibilidade espiritual por parte da liderança ou daqueles que têm a oportunidade de poder tratar de uma ovelha. E muitas das vezes querem arrastar a ovelha, querem colocar a ovelha ainda mais numa situação mais difícil, através de xingamentos, da insensibilidade, de lançar em rosto o pecado, lançar em rosto o desvio daquela ovelha. E a ovelha aqui nós estamos falando de alma, de pessoas que devem ser tratadas como pessoas. Jesus, ele não nos trata como um cliente, como uma mercadoria, como um objeto, mas como pessoas, como almas, como vidas preciosas. Então o que nós temos aqui é exatamente que o bom pastor, ele cuida da ovelha, ele não vai brigar com a ovelha, não vai sair arrastando a ovelha que já está ferida. Pelo contrário, ele a leva em seus ombros. Então nós temos que entender que tem momentos que nós temos que trabalhar com aquelas pessoas que estão feridas, que estão desgarradas, mesmo estando dentro do rebanho, aparentemente estando dentro do rebanho, ou até mesmo distanciada do rebanho. Compete àqueles que são levantados por Deus para fazer isso. E é bom que nós tenhamos consciência que eu e você fomos chamados por Deus, fomos resgatados por Deus e temos a missão de sair em busca daqueles que estão perdidos, para sermos o canal de Deus de bênção, para trazer de volta ao redil todas aquelas ovelhas que estão desgarradas. E o nosso papel é exatamente colocar nos ombros, ajudar aquela que está manca, aquela que está ferida, ajudar a limpar toda a sujeira, todo o embaraço e trazer a ovelha de volta para o redil, como fez e como faz o bom pastor. Aí temos no tópico 2 a segunda parábola que vem aí fortalecer o ensinamento da parábola que nós acabamos de mencionar, que é a da ovelha perdida. A outra parábola é a parábola da dracma perdida. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre esta parábola. A parábola da dracma perdida, para ser mais bem compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas, qual a da ovelha que nós contamos e a do filho pródigo, que é uma parábola após a parábola aqui da dracma. A lição não vai contar aqui nessa lição a parábola, mas representa exatamente um filho que ele pediu a sua herança ao pai e saiu para o mundo. E lá ele gastou tudo, e quando não tinha nada, ele consegue voltar
para o pai humilhado a fim de pedir um emprego para poder sobreviver. E o pai então o abraça, manda dar banho, faz uma festa e recebe. Por quê? Porque aquele filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Portanto, essa parábola da dracma, ela deve ser lida à luz do contexto, tanto da ovelha perdida quanto do contexto do filho pródigo. Uma vez que essa parábola está entre essas duas parábolas, entre a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. E essas são relatadas unicamente em Lucas, que relata essas três parábolas aí em sequência. Deus é comparado com a mulher, que se preocupa em procurar o que se perdeu. A mulher aí da parábola, ela perde essa dracma e ela então acende uma candeia, varre a casa e procura essa dracma perdida que para ela tinha um alto valor. Não apenas um valor financeiro, não apenas isso, mas dentro da parábola aqui simboliza exatamente o que representava. Não apenas em termos de valor financeiro, mas a representação dessa dracma que representa exatamente um perdido que é visto por Deus pelo que ele é e não pelo que ele tem para oferecer. E nada nós temos para oferecer a Deus, a não ser nos colocarmos diante dele. Então nós temos então o quê? Que Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, mas 9 não é 10, não é a totalidade. Embora ela tivesse 9 moedas, ela se empenha em procurar a que se perdera. E aqui a lição traz aqui uma definição do termo dracma. O termo dracma designa uma moeda grega que era comparável a um denário romano, que por sua vez equivalia a um dia salarial de um trabalhador agrícola, um trabalhador comum. Ele recebia, no caso, um denário, uma dracma por dia, era um dia de trabalho, é o valor aqui da dracma. Assim, quando se considera que aquela mulher tinha somente 10 moedas, tratava-se de uma perda significativa. Ela só tinha 10 moedas. Se ela perde uma moeda, isso tinha um grande peso significativo para aquela mulher que tinha apenas 10 moedas, equivalente a 10 dias, árduos dias de trabalho. Por isso, ela acende a lâmpada, varre a casa e a procura diligentemente, fazendo uma verdadeira faxina, não deixando um só canto sem ser revistado, em busca da pequena moeda que perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas e pede que se alegrem com ela. Da mesma forma, disse Jesus, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém peca e se afasta de Deus, é como se quisesse esconder do Senhor. Por isso, essa afirmação de Jesus a respeito de se esconder de Deus. Lembremos-nos que o que fizeram Adão e Eva quando desobedeceram ao Criador. Então, temos aqui que esta dracma perdida também ela remete à ideia do homem que se afasta de Deus e tenta se esconder de Deus. Como no caso de Adão e Eva ao pecar, eles esconderam de Deus e Deus os procuraram ao estarem escondidos. E a ideia aqui da dracma que perdeu e que a mulher não sabia onde estava e ela faz uma faxina na casa, ela varre até procurar, até achar, melhor dizendo, essa dracma, não que ela escondeu, mas que havia se perdido. Uma vez que ela se perdeu, ela não conseguia mais localizá-la, portanto, nesse sentido, escondida involuntariamente, podemos dizer assim, que ela não havia escondido, mas aqui nos mostra exatamente que a diligência dessa mulher de procurar, de varrer a casa, de procurar até achar, nos mostra exatamente o que Deus faz com o pecador. Deus está sempre à procura do homem. Isso é muito importante porque não foi Deus quem se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus através do pecado. E Deus ele procura incessantemente, através de Cristo Jesus e através da sua igreja, da sua palavra, dos seus ministros, dos seus mensageiros, dos seus servos. Deus está à procura do homem. O Espírito Santo está falando, está procurando o homem perdido. E aqui o texto nos diz que quando essa mulher achou essa dracma, ela chamou as suas amigas para se alegrarem com ela. E da mesma forma, a Bíblia diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ou seja, por um pecador que faz o caminho de volta, que volta para a casa do Pai, uma vez sendo
procurado. Isso é muito significativo, que nós temos aqui 2 exemplos de parábolas bem importantes. Uma ovelha, que é um animal frágil, que não tem essa capacidade de encontrar o caminho de volta, tem dificuldade dentre os animais, é um dos que tem mais dificuldade de encontrar o caminho de volta. E temos aqui uma dracma, que também é muito significativa, porque é um objeto, essa dracma, ela não tem vida, ela não tem como reagir, ela não tem como se mostrar. Olha que interessante, uma ovelha com baixa capacidade de voltar para casa e uma dracma, que é um objeto sem vida, é um objeto que não tem como se mover do seu lugar. E aqui Deus mostra diferentes tipos de pecadores, aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, mas que não conseguem voltar, não conseguem enxergar o caminho de volta, ter essa sensibilidade, e outros que estão mortos, que estão numa situação como que uma dracma, mas que também tem valor. Então Deus, ele é o Deus que tanto ele resgata aquele que ainda tem o fôlego de vida, aquele que ainda respira, como também ele é aquele que faz ressuscitar dos mortos espiritualmente, aquele que parece que não tem mais jeito, que é como uma moeda, como uma dracma, como um objeto perdido. Mas o Senhor procura também o perdido, dá vida e traz de volta para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fez isso desde quando Adão afastou-se de Deus, morrendo espiritualmente, mas Deus o resgata, ou nos resgata em Cristo Jesus. Aí o tópico 2 da nossa lição. Nós vimos aí então o primeiro tópico, que foi sobre interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. E nós vimos agora o tópico 2. Precisamos buscar quem se desgarrou. Aqui já é uma lição prática para nós, enquanto igreja, da nossa responsabilidade de buscar aqueles que estão desgarrados. Então, o primeiro subtópico do tópico 2. O tópico 2, repetindo, precisamos buscar quem se desgarrou. Primeiro subtópico. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse, para mim, é uma frase muito significativa. Nós sabemos que, a despeito das correntes teológicas, aí o arminianismo, o calvinismo, e aí de um lado o calvinismo pregando a questão da predestinação, que há aqueles que são escolhidos, eleitos por Deus, na sua presciência, são eleitos por Deus para a salvação, e há aqueles que não são escolhidos por Deus. Não vou entrar nessa discussão. Eu penso plenamente que a salvação é para todos, e o desejo de Deus é que nenhum homem pereça. Então parto desse princípio, e é bom lembrar que as correntes teológicas, arminianismo, calvinismo, isso é algo a posteriori, é algo que a doutrina bíblica em si não depende dessas correntes, elas que devem ser avaliadas à luz da salvação, que é algo bem primário, é algo bem maior do que qualquer corrente, do que qualquer ideologia teológica ou filosófica. Então, a salvação em Cristo, a salvação de Deus não se submete a corrente teológica nenhuma. Essas são maneiras de pessoas se posicionarem quanto à interpretação doutrinária da salvação, mas eu não preciso nem sequer conhecer o que é arminianismo ou calvinismo, eu não preciso nem sequer conhecer isso para ser salvo. Agora, é claro que aqueles que estudam, que ensinam, precisam sim conhecer essas correntes, mesmo para poder esclarecer ou se posicionarem quanto uma ou outra maneira de interpretar a salvação. São doutrinas, ou seja, são leituras de dogmas diferentes, mas que não interferem na salvação, desde quando o princípio que somente Cristo salva, isso não seja tirado. Mas não quero entrar em detalhes quanto a esses posicionamentos teológicos, que são algo, como já falei, a posteriori, colocados para entender algo que acontece já desde o princípio, que é a salvação em Deus. Mas aqui esse subtópico nos apresenta algo com o qual eu comungo plenamente. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Na condição de perdida, todas as pessoas precisam de salvação. Isso é interessante, que só se salva quem está perdido. Eu costumo dizer que é o primeiro princípio, é o primeiro passo para a salvação do homem, é se reconhecer perdido.
se reconhecer carente de Deus. Se você não se reconhece perdido, você não pode ser salvo. Por quê? Porque só pode se salvar quem é perdido. Quem já acha que está salvo, quem não precisa de Deus, então a salvação de Deus não é efeito da salvação na vida de uma pessoa que não admite estar perdido. E a Bíblia diz que para um grande pecador há um grande salvador, mas é necessário, à luz da Bíblia é necessário. Nós podemos dizer à luz da Bíblia que para um grande pecador há um grande salvador. Por quê? Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas reconhecer-se perdido é o primeiro passo para o homem que quer encontrar-se com Deus, para o homem que de fato precisa da salvação. Então, na condição de perdido, todas as pessoas precisam de salvação e o Senhor está disposto a salvá-las. Contudo, apenas serão salvas as que aceitarem ao Senhor Jesus e reconhecerem as suas condições. E a ideia de aceitar, que a gente tem que entender, não é necessariamente aceitar o Senhor Jesus, é serem aceitas por Ele. Então só serão salvas aquelas pessoas, só serão aceitas por Deus, só serão salvas aquelas que reconhecem os seus pecados e se voltam para o Senhor para serem aceitas por Ele. O interesse de Deus em salvar está claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que Ele mesmo procuraria as suas ovelhas. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque isso aqui vai comungar com as parábolas que nós lemos, que sempre a atitude de resgatar o perdido sempre parte de outro. No caso aqui, partiu do pastor da ovelha e da mulher que havia perdido a dracma. A atitude de buscar, nunca de voltar ou de resgatar, ela nunca vem da ovelha. A ovelha em si, ela não tem essa capacidade, a dracma em si, ela não tem a capacidade de se encontrar. E aqui Deus está colocando exatamente, aqui o Senhor, no livro de Ezequiel, diz que Ele mesmo procuraria suas ovelhas. Isso aqui é muito importante. É Deus quem procura o homem. Ezequiel 34, verso 12, nos diz o seguinte, eu vou ler alguns versos a mais, porque esse texto eu achei ele muito importante. Ezequiel 34, do verso 1. Vamos ler até o verso 12. Lembrando que o texto aqui, contextualizando, ele está falando exatamente uma profecia contra os pastores infiéis de Israel, aqueles que tinham a função de guiar a nação de Israel, mas que não estavam honrando com o papel, havia deixado com que a nação se desgarrasse de Deus. Ou seja, estavam prestando um desserviço para Deus. E agora Deus fala que Ele mesmo resgataria o seu povo, Ele mesmo buscaria as suas ovelhas, que era a nação de Israel. Então nós temos aqui, capítulo 34, verso 1. E veio a mim que é Ezequiel, o profeta, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, ou seja, a liderança. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas? Olha, aqui aqueles que foram chamados por Deus para liderar a nação de Israel, liderar política, religiosamente, chamado aqui de pastores, porque a gente sabe que Israel era a grande congregação de Deus. Então aqui Deus está trazendo uma profecia aqui, uma sentença de juízo contra esses pastores, exatamente usando a expressão ai. E o ai aqui é uma expressão na Bíblia que envolve castigo, que envolve punição, que envolve juízo. Então olha que coisa interessante, olha o teor, o peso dessa palavra que Deus está trazendo através do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Jeová. E aí ele introduz aí a fala, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas? Que o texto está dizendo aqui que um pastor, ele é chamado para apacentar as ovelhas e não apacentar a si mesmo.
E aqui Deus está dizendo em relação aos pastores de Israel que ai desses pastores, porque ao invés de eles estarem apacentando as ovelhas de Deus, que era o povo de Israel, eles estavam apacentando a si mesmos, ou seja, buscando os seus próprios interesses. E nós sabemos que isto aqui, a palavra de Deus, isso aqui ela tem uma aplicação em relação ao mundo espiritual, uma vez que no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus, e também no Antigo Testamento, que Deus daria pastores ao seu povo. E o pastor ele tem a função de pastorear o rebanho de Deus. E ai de você, pastor, ai de você que exerce uma liderança e que você esqueceu para o que você foi chamado. Você foi chamado para pastorear o rebanho de Deus e não pastorear a si mesmo. E nós sabemos que, infelizmente, existem muitos que pastoreiam a si próprio, que tratam o rebanho como clientes, como mercadoria, que querem a lã do rebanho, mas que, na verdade, não estão pastoreando o rebanho, estão pastoreando a si mesmo, estão se beneficiando da lã, do leite, daquilo que a ovelha pode dar. Estão tirando, explorando, tirando o melhor da ovelha, mas que, infelizmente, muitas ovelhas não se sentem pastoreadas. Elas se sentem exploradas, sugadas, são verdadeiros sanguessugas e que se dizem pastores. Então, ai daqueles que estão pastoreando a si mesmos e estão esquecendo do rebanho do Senhor. Estão aí se beneficiando economicamente falando, politicamente falando, socialmente falando, mas estão matando, estão destruindo o rebanho de Deus. E a mesma punição, a mesma severidade como Deus trata os pastores da nação de Israel, ele também tratará aqueles pastores que estão aí diante do rebanho de Deus, da igreja, mas que estão explorando, que estão pastoreando, governando para os seus próprios interesses e esquecendo do rebanho do Senhor. Portanto, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores e as ovelhas. Aí vem o verso de número 3. Comeis a gordura, os benefícios que a ovelha pode dar. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha que juízo sério. A fraca não fortaleceste. Aquela que estava fraca não colocou nos ombros, não fortaleceste. A fraca não fortaleceste. A doente não curaste. A quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer. A perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então aqueles pastores de Israel, ao invés de cuidar daquelas ovelhas que já estavam debilitadas, que estavam fracas, tirava tudo das ovelhas, as tratava com rigor e com dureza, com insensibilidade. E nós sabemos que, infelizmente, existem muitos que fazem isso na totalidade. Muitos que têm uma vida boa, uma vida fácil, enquanto as ovelhas estão penando, as ovelhas estão sofrendo em todos os sentidos falando, sofrendo espiritualmente por falta de um alimento sadio, sofrendo fisicamente com enfermidades, sofrendo socialmente, padecendo necessidade, passando vergonha, sendo menosprezadas, enquanto muitos da liderança, com seus altos salários, com sua vida boa, suas boas casas, fazendas, estão se enchendo cada vez mais, estão se fartando em cima da miséria do rebanho. Então aqui esse juízo de Deus ele é atual, não é? A Bíblia ela não é escrita por acaso. Tem aqui o contexto da nação de Israel, sim, mas essa é uma aplicação atual para os nossos dias. Portanto, trata com rigor e dureza. Assim se assemelharam, por não haver, assim se espalharam, as ovelhas se espalharam. Por quê? Por falta de alimento. Por isso que as ovelhas estão desgarradas. Porque aqui o texto fala exatamente contra esses pastores infiéis, que de tanto maltratarem as ovelhas se espalharam. Aí o verso 5, e quantas ovelhas estão sendo espalhadas na atualidade? Quantos desigrejados, quantos não querem mais congregar, quantos que já abandonaram o redil exatamente porque não se sentem alimentadas,
porque não encontram pasto verdejante. O verso 5, assim se espalharam por não haver pasto, ficaram para pasto, as ovelhas se tornaram para pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam, ou seja, ficaram invulneráveis, lançadas aí no mundo. Elas que se tornaram pasto dos animais do campo, exatamente porque elas não são pastoreadas. Aí o verso 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, que é a função do pastor, sem nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Aqui é uma espécie de Deus jurando por si próprio, que ele buscaria as suas ovelhas, mas puniria aqueles que contribuíram para que suas ovelhas estivessem desgarradas. E leve isto a sério, porque isto é da parte de Deus para você, para mim, para nós. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e mandarei as minhas ovelhas da sua mão, ou seja, tirarei, afastarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. Ou seja, perderá a boa vida, a mamata, como diz lá fora. Não apacentarão nem as ovelhas, nem a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Olha aqui como é forte isso aqui. Livrar as ovelhas da boca do pastor. Por quê? Porque esse pastor ele se transformou num lobo. Ele não é uma ovelha. E nós sabemos que na prática, na realidade, existem muitos pastores que tiveram um chamado de Deus. Começaram muito bem, mas hoje são lobos devoradores. E no tempo de Deus, Deus há de tomar o teu rebanho. Deus há de livrar as ovelhas das tuas mãos, das tuas garras, da tua boca. E você não apacentará, ou melhor, não terá nenhum poder sobre as ovelhas de Deus. E nem mesmo a si mesmo você apacentará, porque você será rejeitado por Deus. Então o Senhor ele promete cuidar do seu povo Israel, ele promete e ele cuida da sua igreja. Portanto, a si mesmo não apacentarão, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Se você não se servirá, não será mais um pasto, do qual você vai alimentar, sugando, destruindo a vida do rebanho do Senhor. O verso de número 11, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, Senhor, aleluia, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Você, meu amado, que ainda tem consciência cristã, se coloque diante de Deus para ser aquele pelo meio do qual o Senhor vai buscar as suas ovelhas. Por meio do qual o rebanho de Deus seja cuidado. Seja você esse líder. Seja você essa ovelha que vai produzir outras ovelhas. Se coloque diante da presença de Deus. E você que tem explorado o rebanho do Senhor, cuidado, o teu dia vai chegar. O Senhor há de puni-lo. O Senhor há de te afastar. Seja qual for o meio que Deus usa, mas o rebanho é do Senhor. Deus tomará o seu rebanho das suas mãos. Como o pastor busca o seu rebanho, verso 12, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Quantas nuvens, densas nuvens, escuridão tem abatido sobre muitos do rebanho do Senhor. Mas Deus, ele cuida do seu povo. E ele há de buscar
de trazer o seu povo, resgatar o seu povo da mão dos lobos devoradores, das aves de rapinas, e trazer de volta para o seu redil. Louvado seja Deus. Então aí dentro desse tópico precisamos buscar quem desgarrou. Vimos o primeiro subtópico: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, todos sejam resgatados. Segundo tópico: Jesus, ele é o bom pastor que está sempre em ação. Incansável em sua tarefa, Cristo, como um bom pastor, conduz suas ovelhas, e eles assim o faz porque por conhecê-las. O Senhor não pastoreia apenas, o Senhor apenas não pastoreia praticamente, mas também ele guia e conduz suas ovelhas mediante o seu exemplo. Ele é um exemplo a ser seguido. O pastoreio de Jesus é feito com amor, pois ele trata suas ovelhas com ternura e mansidão. Tal pastor tem o reconhecimento de suas ovelhas, pois da sua vida, ele dá a sua vida por elas. Vamos ver aí um outro texto também maravilhoso no livro de João, capítulo 10, um texto conhecido da maioria. E esse texto vai tratar de Jesus como sendo aí o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ler esse texto, vale a pena meditar, e fala sobre o subtópico: Jesus é um pastor que está sempre em ação. Aí João 10, vamos ver aí a partir do verso 1, vamos ler do João 10 até o verso 1 até o verso 11. Nos diz o seguinte aqui, João capítulo 10, verso 1. Na verdade, e essa expressão é muito forte na Bíblia, quando usa o termo na verdade, é uma forma de estar reafirmando algo que não pode ser passado despercebido, é chamar a atenção para a seriedade daquilo que está dizendo. Então nós temos aqui, olha, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então o lugar de entrar é pela porta das ovelhas. E aqui é interessante que aqui fala exatamente, essa lição aqui é uma lição sobre o pastor. Não é uma lição sobre a ovelha. A ovelha é aquela que está no rebanho. E aqui Jesus, ele dá esse exemplo aqui, podemos dizer aqui essa parábola, esse ensinamento, mostrando que as ovelhas estão no redil, e qualquer um que não entrar pela porta, que não tiver acesso pela porta, para poder chegar ao rebanho, é ladrão ou salteador. E a Bíblia nos apresenta que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Então o pastor, a liderança, aqueles que foram chamados por Deus para cuidar do seu rebanho, eles só estão habilitados para fazer isso se eles tiverem passado pela porta que é Jesus. Ou seja, se eles tiverem passado pelo Calvário. Não há um outro meio de entrar, de ter acesso ao rebanho de Deus, que não seja através de Jesus. Que não seja por meio do chamado de Deus, da vocação espiritual para cuidar do rebanho do Senhor. E nós sabemos que, infelizmente, muitos têm tido acesso ao rebanho, mas que têm entrado por outros meios, por outros lugares, e não pela porta. E não adianta. Eu digo para você que está me ouvindo nesse momento, se você não foi chamado por Deus para trabalhar com rebanho, você é ladrão e salteador. E quanto mais cedo você desistir, é melhor para você e é melhor para o rebanho. Porque aquele que não entrar pela porta, mas entrar por qualquer um outro lugar, é ladrão e salteador, ou seja, não está habilitado para tomar conta do rebanho do Senhor. Então Jesus, ele se apresenta como um bom pastor, e já vai logo dizendo que ele, como um bom pastor, ele também é a porta. E qualquer que não passar por ele, deve ser considerado como ladrão e salteador. Voltando ao texto, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas,
mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Louvado seja Deus. Verso 3. A este que é o pastor, o porteiro, que abre as portas para o pastor ter acesso ao rebanho. E aí nós vemos o Espírito Santo é quem abre a porta para o pastor, é quem chama e dá a capacidade do pastor entrar na porta das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do bom pastor, a voz do verdadeiro pastor. A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, ou seja, as guia. A ideia de trazer para fora é a ideia de guiar as ovelhas. Então o pastor é aquele que a ovelha conhece a sua voz, e ao ouvir sua voz ele pode sair com as ovelhas. A ideia de sair é fazer a missão, fazer a obra de Deus, fazer aquilo, e nós estamos caminhando neste mundo, mas devemos estar ouvindo a voz do verdadeiro pastor. E quando tira para fora as suas ovelhas, o que é que ele faz? Vai adiante das ovelhas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha que metáfora, que ensinamento, que história, que imagem Jesus ele cria na mente dos seus ouvintes. O verdadeiro pastor, ele abre a porta do aprisco e ele vai adiante das ovelhas. Eu gosto sempre de trazer a experiência lá do sertão, da roça, já morei na roça, e nós temos o quê? Que o vaqueiro, uma diferença, pelo menos dentro desse contexto que eu conheço, entre o vaqueiro e um pastor de ovelhas, que geralmente o vaqueiro ele sai tocando o gado, e a boiada ele vem tocando o gado, e a boiada na frente, quebrando matos, abrindo caminho, e o vaqueiro atrás, correndo atrás, batendo, gritando, para que o rebanho saia abrindo caminho, e ele atrás. E já o pastor é diferente, ele segue à frente para o rebanho seguir atrás. Estou criando essa imagem desse tipo de trabalhar de vaqueiro que sai tocando a vaca, o rebanho, abrindo caminho. E pegando a imagem daquele pastor de ovelha, que é ele que tem que ir à frente, para o pastor sentir o seu cheiro e ouvir a sua voz e segui-lo. Então é interessante nós observarmos aqui que dentro da imagem que Jesus está criando, não é a imagem aqui de um vaqueiro que sai tocando a boiada para que ela abra caminho. Não é um vaqueiro que é tomado, esse tipo de vaqueiro aqui, que eu estou criando a imagem. Mas aqui é tomado um pastor, que ele é quem deve abrir caminho. E aí nos diz o texto que quando tira para fora as ovelhas, ele vai adiante delas, o pastor vai adiante, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Ou seja, o cheiro do pastor, a voz do pastor, onde o pastor pisa, a ovelha também pisa atrás. Isso o verdadeiro pastor. Assim deve ser a forma de guiar as ovelhas. Aí o verso 5. Mas de modo nenhum a ovelha seguirão o estranho, antes fugirão dele. A ideia do desgarrar que nós lemos anteriormente no livro de Ezequiel, do desgarrar das ovelhas. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. A ovelha não conhece. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não conhece a voz do estranho, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola para que eles, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer. Então diz o texto aqui que ao dizer essa parábola aqui do bom pastor, os seus ouvintes não entenderam. E Jesus então ele vai esclarecer ainda mais o texto. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, olha, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então agora ele já esclarece, olha, eu estou falando de coisas espirituais. Ele falando para o seu povo, eu é que sou a porta das ovelhas. Então o pastor tem que passar por mim. E olha o que ele diz, olha, eu sou a porta das ovelhas, mas ele não é só a porta. Olha o que nos diz a sequência. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim
seja, que tentaram ter acesso, não passaram por mim, portanto são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aí ele prossegue no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, por Jesus. Agora aqui ele já abrange tanto o pastor quanto as próprias ovelhas. Aqui já é mais abrangente, porque pastor também é ovelha. Isso aqui é uma observação que eu faço. Há muitos que, em nome da preguiça, em nome da falta de empenho na obra de Deus, por não quererem fazer nada, costumam usar o jargão: a ovelha é quem para a ovelha. Sim, não é o pastor que para a ovelha, é a ovelha que para a ovelha. Porém, no mundo espiritual, um pastor que não é ovelha, ele não é pastor. Então, a ovelha tem que gerar, sim, mas o pastor também é ovelha e ele tem que gerar ovelha. Portanto, ninguém é chamado para ser pastor sem antes ter a experiência e ser, de fato, uma ovelha. Então, aqui esse texto, ele diz exatamente isso, olha. Eu sou a porta e se alguém entrar por mim, que são as ovelhas, ao você entrar por Jesus, você se torna ovelha de Jesus. Ao ajoelhar aos pés do Calvário, você já levanta como ovelha de Jesus. Todos. E umas ovelhas são chamadas para pastorearem. Cada uma exerce um ministério no reino de Deus. E é bom que cada um saiba qual é a sua vocação, para que Deus te chamou. Então eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, você que será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A ideia do entrar e sair fala da direção, da liberdade, da nova vida daqueles que encontraram a Cristo. A ideia do sair, da liberdade. Agora a ovelha ela tem liberdade de entrar, sair, achar pastagem, porque ela não está sozinha. Ela está sendo guiada pelo seu pastor. Então essa é a ideia da liberdade em Cristo, do sair e encontrar passagem, não é de uma libertinagem, não é de estar livre para o pecado, como a Bíblia diz. Não é porque vivemos na graça que temos que viver pecando, não. A nossa liberdade é liberdade em Cristo, é estando no aprisco, é estando em Cristo. Então, sairá, entrará e sairá e achará pastagem. Aí o verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu, Jesus dizendo, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E o verso 11 é maravilhoso. Nós vimos aqui no verso anterior, verso 7, que ele se apresenta como uma porta. E no verso 11 ele vai se apresentar também como um pastor. Olha que interessante. Jesus ele é a porta, ele é o pastor. Aqueles que querem liderar têm que entrar pela porta que é Jesus, se tornando ovelha, e tem que liderar seguindo o exemplo do pastor, do bom pastor, que também é a porta, que é Jesus. Aí o verso 11 nos apresenta, eu sou o bom pastor. O bom pastor, olha que interessante, eu sou o bom pastor. Eu sou um pastor de verdade, legítimo. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha, Jesus ele se apresenta como um bom pastor e ele diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele já está profetizando, já está adiantando aquilo que aconteceria com ele. Ele veio ao mundo e ele daria a sua vida pelo seu rebanho. E foi exatamente o que ele fez lá no Gólgota. Lá no Calvário, lá na cruz, ele, enquanto bom pastor, em momento algum ele abandonou os seus e ele foi até a morte de cruz. E ele deu a vida pelas suas ovelhas, não somente pelos judeus, mas ele morreu por toda a humanidade, para que de todos ele fizesse um único povo, a sua igreja. Então, quando o texto nos apresenta que quem não passa pela porta é ladrão e salteador, e é necessário passar pela porta para ser ovelha e, consequentemente, ser chamado para o ministério enquanto pastor, e ele se coloca como o exemplo de pastor, o bom pastor, e ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está dizendo o quê? Que aqueles que exercem liderança, aqueles que foram chamados para o pastoreio, você que é líder e que de fato foi chamado por Deus, se é que você foi chamado por Deus,
Seu papel não é sugar as ovelhas, não é pastorear a si mesmo. O seu papel é dar a vida pelas ovelhas, seguindo o exemplo do bom pastor que é Jesus, que deu a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja Deus. Então aí o subtópico 2 nos fala exatamente isso. Jesus é o pastor que está sempre em ação, dando a vida pelas suas ovelhas. Subtópico 3 desse ponto: resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios para estruturar a sua fé, evitando que se afaste das demais. O que é que estrutura a fé de uma ovelha? O alimento, o pasto verdejante, o cuidado. Então é necessário que nós tenhamos cuidado das nossas ovelhas, que elas sejam cuidadas para que elas não possam ou elas não venham a sair para buscar alimento em outro lugar, que não é um alimento sadio. É necessário que nós entendamos que o que segura uma ovelha no aprisco, como um gado de modo geral, não são as cercas. Eu aprendi isso uma certa vez, quando alguém dizia que o que segura o gado no pasto, no campo, melhor dizendo, não é a cerca, mas é o pasto. Então nós, líderes, você que exerce liderança, grave isso no teu coração. O que segura o teu rebanho, que não é teu, que é do Senhor, tu é apenas pastor, apenas tem a obrigação de cuidar. O que segura um rebanho não são as cercas, não são as ideologias humanas ou filosofias humanas. O que alimenta o rebanho, o que segura o rebanho no aprisco é o alimento. E o alimento do rebanho é exatamente a palavra de Deus. Mas o que acontece, infelizmente, é que existem muitos que estão dando palha, estão dando mero capim no sentido espiritual, mas que não estão transformando o capim em leite para dar para as suas ovelhas. As ovelhas mais novas, elas necessitam do leite para se alimentar. E esse leite é resultado da alimentação da ovelha mãe. Então tem ovelhas que podem comer capim, algo mais sólido, sim, mas tem outras que têm que tomar apenas leite. Infelizmente, muitos pastores não estão transformando o capim em leite para alimentar as suas ovelhas, que ainda são recém-nascidas. E no geral, lembremos, seja alimentando com o leite da mãe, seja alimentando com o capim, gravemos isso em termos espirituais. Que quem segura o rebanho no pasto, no campo, no aprisco, não são as cercas, mas o capim, mas sim o alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, além da intercessão, há 4 passos mínimos para resgatar uma ovelha desgarrada. Ele vai colocar em relação o resgate da ovelha, que é exatamente que existem ovelhas que ainda não estão firmes. Ainda há ovelhas que não está firme, pois precisa encontrar meios para estruturar a sua fé, que é essa alimentação sadia. Então, por isso aqui o comentarista ele apresenta 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha. Ele vai colocar o primeiro passo, procurar. Se uma ovelha está perdida, qual é o passo que nós devemos fazer para resgatar essa ovelha que não tem firmeza, que está perdida? O primeiro passo é procurar. Procure pela pessoa, demonstre interesse, evite julgamentos e questionamentos sobre os motivos de seu afastamento. Isso é muito interessante. Que a parábola nos diz que quando o pastor acha a ovelha, ele simplesmente a coloca nos ombros e traz para casa, depois de ter procurado, e não sai questionando por que a ovelha se desgarrou. A mesma forma deve ser a nossa atitude ao procurar os perdidos. É procurar e demonstrar interesse por ela. Está evitando os julgamentos, os questionamentos, lançar em rosto a rebeldia, o porquê se afastou, os motivos que a levaram a afastar. Não. O papel é procurar e trazê-la de volta. Então, primeiro, procure. Segundo, comprometa-se com responsabilidade assumida. Ou seja, comprometa com a responsabilidade assumida. Se você a procurou, não é só buscar a ovelha. É necessário que se cuida, que haja um comprometimento com a responsabilidade.
de ter buscado essa ovelha. Felizmente, muitos resgatam as ovelhas, trazem do mundo, ganham para Jesus e depois as deixam morrer novamente ou sair do aprisco novamente. É necessária a responsabilidade, o comprometimento agora em tirar os espinhos e ajudar essa ovelha a se alimentar e a estar firmada e andar ao lado das demais. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Olha que interessante, ó. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Esteja disposto a apoiar a pessoa, colocando-se ao seu lado em todos os momentos possíveis. Aqui é interessante que diz que resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Qual o sentido aqui que o autor, o que eu entendo que ele queira dizer, né, nessas duas expressões, que resgatar dá mais trabalho do que converter? Porque converter aqui, tomando a ideia de convertimento em termos de arrependimento, ou em termos no sentido de dar meia volta, de voltar, converter é você fazer enxergar que a pessoa precisa voltar. Mas voltar para Cristo, ou voltar para uma denominação, não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja resgatada. Está todo um trabalho, há toda uma demanda, há toda uma dificuldade de que uma vez eu trago alguém de volta para Cristo, dessa pessoa se sentir aceita e dela ser trabalhada para que de fato ela seja resgatada interiormente, para que a sua alma, o seu espírito seja totalmente purificado e que ele se sinta de fato resgatado, ou simplesmente que ele não se sinta que se converteu, que está no meio do rebanho, mas que não pertence ao rebanho. Então o desafio de resgatar uma alma é um desafio muito grande. Envolve tempo, envolve paciência, envolve gastar tempo em oração, em aconselhamento, em ajuda espiritual, financeira, emocional, etc. Esse é o desafio do comprometer-se no resgate de uma alma. Terceira atitude para resgatar uma ovelha ou para trazer uma ovelha de volta. Envolva a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades com outras pessoas ou grupos, para que ela sinta o desejo de ser útil e de se envolver com a atividade das igrejas. Isso aqui é muito interessante. Quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela passa a participar de uma comunidade, é necessário, é claro, que há um tempo, cada coisa no seu tempo, mas é necessário que o máximo possível seja feito para que essa pessoa ela se sinta útil. Ela tem algum tipo de envolvimento ali com o grupo, participando de alguma atividade, não que deve colocar de qualquer jeito, mas que com o passar do tempo ela vai sendo inserida em atividades nas quais ela se perceba também útil, participante, que também ela comece com o passar do tempo a dar frutos, a saber-se, a sentir-se pertencente, a ter um pertencimento ao grupo, ao rebanho. Isso é fundamental, esse envolvimento na total recuperação, no total resgate de uma ovelha. E por último, o comentarista coloca aqui, nutrir com a boa palavra significa não julgar. A ideia do nutrir a ovelha. Como é que ela vai ser inserida? À medida que ela está sendo nutrida pela palavra de Deus. Então, nutrir com a boa palavra significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Significa ajudar a entender e a buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, e princípio da palavra, para que aos poucos compreenda por si próprio o que a doutrina ensina, a doutrina bíblica, é claro, não apenas a doutrina do homem, o que a doutrina ensina, e com esta compreensão ela encontra razões para adquirir firmeza e a produzir verdadeiros frutos. Então nós temos aí esse passo a passo, a procura, o comprometimento com a ovelha, o envolver a ovelha nas atividades para ela se sentir pertencente ao rebanho e também a constante nutrição para que ela tenha um alimento sólido e um crescimento igualmente sólido. E finalmente o último ponto da lição, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então os céus entram em festa quando uma alma, quando um filho de Deus, quando uma ovelha, ela é resgatada, a alegria diante dos anjos, nos céus, diante da presença de Deus, por uma alma que se volta para ele. Então vamos para o último ponto. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Primeiro subtópico, Deus não
Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Isso aqui é interessante, mostrando que Deus ele não vai ficar perguntando, questionando, fazendo uma sabatina sobre porquê, quais os motivos, por que se desviou, se a pessoa teve razão ou não. Não, Deus não está preocupado com isso. A única coisa que Deus exige para que alguém seja aceito no seu rebanho é o arrependimento. É a ovelha, o pecador, reconhecer que precisa de Deus, sem que seja ele questionado por que se afastou, mas ele ser aceito quando há um verdadeiro arrependimento. Porque todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então vamos ver aqui, Jesus não se preocupa em dizer o porquê de a ovelha ter sido perdido, no caso na parábola. Ele não está preocupado se ela é uma ovelha rebelde que gostava de fugir. A primeira preocupação do pastor é encontrar a ovelha. Essa foi a sua primeira preocupação, a encontrar. Jesus age da mesma forma com quem se afastou do redil da igreja. Por isso ele contou essa história para mostrar que ele está à procura da ovelha perdida. Na verdade, a mais simples resposta para ser encontrado por Jesus e cuidado por ele se chama o quê? Arrependimento. Basta o arrependimento sincero. Temos de entender que sem arrependimento será impossível salvar-nos e ficar firmes com Cristo. Então, o requisito único, básico, fundamental, indispensável, é que o homem se reconheça pecador, reconheça os seus erros e se arrependa. O que é arrepender? É reconhecer o erro e clamar por Jesus, clamar por perdão, e ele estará pronto a aceitá-lo de volta no rebanho. O subtópico 2, Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar, se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão. Conforme pôde ser visto na parábola do filho pródigo, não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços, console o coração e lhe dê a paz. Então Deus está sempre disposto a perdoar aquele que se volta para ele arrependido. Na primeira das parábolas estudadas, lemos que Jesus diz que o bom pastor ou o pastor colocou a ovelha em seus ombros e a carregou. Provavelmente isso seja necessário porque a ovelha caminhou demais, está cansada e talvez tenha se machucado no caminho que percorreu para longe do seu pastor. Então a ideia do pastor colocar a ovelha no ombro é exatamente porque ela não tinha condição de voltar para casa. Além de não conhecer o caminho, além de estar machucada, cansada, fatigada, com a alma cheia como está o pecador. Daí a necessidade de Jesus colocar nos ombros, como ele faz com o pecador e como esse pastor fez com a sua ovelha. E aí o tópico 3, para finalizarmos, a alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação otorgada pelo Senhor, é também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. Se ele encontra paz, o pecador, é claro, a paz de Cristo, nossa felicidade não está necessariamente nos bens que nós possuímos, mas a nossa felicidade, principal felicidade, está no gozo, na paz que nós temos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao terminar de contar cada uma das duas parábolas que estudamos, tanto a da ovelha quanto a da dracma, e também a do filho pródigo, que nós não estudamos aqui, Jesus disse que da mesma forma a alegria, no caso nessas duas parábolas que foram contadas, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Portanto, para que a nossa alegria seja completa, precisamos da alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando uma alma, um pecador, se volta para Cristo, a Bíblia diz que há alegria nos céus, há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E essa alegria é uma alegria, a mesma alegria que há no coração do pecador que teve um encontro com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é interessante, quando a ovelha volta, quando um perdido, quando você, quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor, quando você se arrepender e voltar para Deus, haverá uma alegria nos céus, uma alegria da parte de Deus. Os anjos se alegrarão diante de Deus, o próprio Deus se alegrará. E essa alegria que acontece no céu, ela também invadirá o teu coração.
Então você sentirá a alegria dos céus no teu coração, porque você terá um verdadeiro encontro com Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E essa deve ser a alegria da igreja, a nossa alegria ao buscar os perdidos, saber que Deus nos chamou para isso, Deus nos designou para irmos e dar fruto, para anunciar a palavra em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E a ordenança de Jesus era para cada um de nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a observar todas as coisas, e ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Então você que foi chamado, que é ovelha, e você que, sendo ovelha, se tornou um pastor, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é tua, de com amor, com carinho, cuidar do rebanho de Deus, cuidar das ovelhas de Deus e buscar também aquelas ovelhas que ainda não são do aprisco do Senhor, mas que hão de ser salvas pelo testemunho da palavra do Senhor. E você tem essa responsabilidade. Você, quem sabe, é uma ovelha que está ferida, você foi ferida por homem, mas entenda nesse momento que o bom pastor é Jesus, e ele deu a vida por você. Ele deu a vida pelo teu resgate. O homem pode ter te decepcionado, a igreja, a instituição, a religião, ela nos decepciona, mas Jesus, ele não te decepcionou. Ele já fez tudo o que tinha de fazer. Ele entregou a sua vida por você. E nesse momento, ele traz essa palavra ao teu coração. É uma palavra de busca, uma palavra de arrependimento, uma palavra de resgate, para que você volte para ele. Não necessariamente para uma religião. É bom ter um lugar onde congregar, onde ser alimentado, sim, mas que você volte, em primeiro lugar, para Deus, para o bom pastor, para Jesus, que deu a vida por você, pelo resgate da tua alma. Aí a conclusão da nossa lição, então, nos apresenta o seguinte: Deus está esperando a sua volta. Louvado seja Deus. Deus está esperando a sua volta, você que distanciou dos caminhos do Senhor. Ou quem sabe nunca frequentou uma igreja, mas você distanciou nos nossos primeiros pais. Todos aqueles que nasceram do homem, nascem no pecado, distante de Deus, e precisam ter um encontro com Cristo. Então, Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os teus pecados, não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas, e como o pai fez com o filho pródigo na parábola, e lhe dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Quer voltar aos braços do Pai Celeste hoje? Aceite a Jesus e terá um lugar à mesa, ao banquete com ele nos céus. Grande será a alegria ali à sua volta. Venha sem demora. E nesse momento eu quero aproveitar e me dirigir a você que tem ouvido essa palavra e quem sabe o Senhor tem tocado no teu coração. Nesse momento, se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer fazer um concerto com o Senhor, nesse momento eu vou estar orando por você. Você pode fazer isso agora, em nome de Jesus. E depois você pode procurar um lugar que você achar melhor para congregar, entre os vários. Deus ele tem permitido que haja vários meios, vários lugares, denominações, que você pode escolher a que você melhor se sentir bem, que contemple a sua formação, que contemple a sua formação em termos espirituais, a sua maneira de ver, e segundo aquilo que Deus trabalhar no teu coração. Mas se nesse momento você quer entregar a sua vida a Cristo, eu vou estar orando por você. Você pode nesse momento, aí onde você estiver, se puder fechar os teus olhos, ajoelhar ou não, mas faça essa oração comigo agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu tenho ouvido a tua palavra e sei que eu tenho um valor diante de ti. Eu sou uma ovelha, mas que estou desgarrado, sou uma dracma perdida. E nesse momento eu quero que tu me receba como teu filho no teu rebanho. Eu quero entrar pela porta que é ti. Senhor, dê-me força para voltar aos teus caminhos. Dê-me força para me arrepender e para me purificar pelo teu sangue dos meus pecados. Dá-me força, Senhor, para reconhecer que eu preciso de ti. Nesse momento eu entrego a ti a minha vida. Eu peço força, eu peço a tua ajuda, porque, Senhor, de mim mesmo eu não consigo. Mas se tu me ajudares, se tu me fortaleceres, eu conseguirei. Toma a minha vida nas tuas mãos. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Faça esse compromisso contigo agora, diante dos teus anjos, diante da tua presença.
Eu só peço a Ti que me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Entrega a minha vida nas Tuas mãos agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te dê força, que Ele siga fortalecendo as tuas forças. A você que nesse momento fez essa oração, procure se firmar em Jesus, procure outras pessoas com as quais você possa conversar, ser aconselhado, procure uma igreja onde você possa congregar, uma igreja sadia que pregue a palavra de Deus, que preze principalmente pelo ensinamento da palavra, e Deus há de te abençoar. Então, mais uma vez, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, continue divulgando esse trabalho, se possível, grava nossos vídeos, oferte a outras pessoas, para que elas também tenham um ensinamento sólido da palavra de Deus, e que o nome de Deus seja exaltado através da minha e da tua vida. A paz do Senhor. E meu novo irmão, você que voltou para Cristo, que entregou sua vida a Cristo, a paz do Senhor, que você seja abençoado por Deus. Qualquer um de vocês que quiser escrever no meu canal, mandar um depoimento, fazer algum comentário dos nossos vídeos, pedir um aconselhamento, seja o que for, fiquem à vontade, estou às ordens. É um trabalho que eu faço com grande prazer, porque eu sei que esse é um ministério que Deus entregou nas minas mãos. Que Deus abençoe você, toda a sua família, e que as mãos de Deus permaneçam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima oportunidade.